Nós estamos de volta com Impressões, hoje tendo como entrevistada a secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Cida Ramos. E antes do intervalo, nós deixamos no ar como é que teria sido a sua escolha pelo curso de serviço social. Teve a ver também com sua própria experiência pessoal, Cida? Com certeza, porque eu era muito boa em física e as pessoas todas achavam que eu ia por esse caminho. Eu lembro que o diretor achava que eu tinha que fazer direito. Ele tinha um carinho especial por mim, fez vários testes vocacionais, que inclusive aparecia lá, né, direito. E conversou muito comigo, com minha família, mas eu acabei indo para o serviço social, que era uma profissão nova à época, né, e o que me encantou nela era essa possibilidade de trabalhar com a população. Então, a escolha do curso foi muito vinculada ao que eu vivi à época, a minha vontade de participar, de construir coisas novas, de garantir direitos. Então, eu achava que o serviço social era um instrumento fundamental do ponto de vista profissional para que eu pudesse realizar isso. E na época da universidade, você também passou a ser presidente do Diretório Central dos Estudantes, né? É que verdade. É um órgão que hoje tem muita importância, mas naquela época era ainda mais pujante, né? Tinha uma mobilização, uma capacidade de mobilização muito maior. Muito maior, porque o DC era daqui até Cajazeiras, né? Pegava Campina Grande, Areia, Bananeiras, Souza, Patos. Então, era um DCE que realmente enorme, muito representativo, e naquela época nós tínhamos uma presença, o movimento estudantil tinha uma presença muito forte na sociedade paraibana. Eu lembro que Antônio Mariz, ele dizia, quando Cida chegar, não tem agenda, ela pode entrar no palácio. Né? Ele brincava, também Buriti, que teve uma relação com o movimento estudantil. Nós fomos, assim, protagonistas da luta para ter o Cetusa, que era um transporte gratuito, gratuito estadual, que foi uma luta imensa, né? Foi assim, eu fui inclusive implicada, a polícia, tive que responder processo e tudo. Então o DCE tinha um protagonismo, ele falava para a sociedade e do ponto de vista político ele tinha peso grande na sociedade paraibana. Então, eu me orgulho muito dessa trajetória, porque assim que eu entrei, fui presidente do Centro Acadêmico e logo em seguida do DCE. E à época, eu concorria assim com pessoas que eram de outros partidos, naquela época era muita disputa, PCdoB e PT, né, que hoje estão aí em diversas instâncias de poder, era com a Venzu Arruda, com Luiz de Souza Júnior, com... era Luciano Cartacho, Romero Rodrigues, todos eles, o próprio governador Ricardo Coutinho, Roseane Meira. E assim, se destacar no meio dessas pessoas, a pessoa tinha que ter muito estudo, a luta política era muito forte e você precisava estar ali muito presente. Eu lembro que meu nome nem estava colocado, mas nós tivemos um congresso de estudantes e nesse congresso os estudantes começaram a gritar, né, oxente, 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 Cida presidente, e acabou eu tendo que ser candidata. Foi uma experiência muito rica, né, e como eu disse, a política me alçou a outro patamar. Você falou aí sobre a questão da criação do Cetusa, que foi um marco aqui em João Pessoa, que era realmente um transporte público, transporte coletivo público, gratuito para estudantes. Por que esse Cetusa acabou? Eu acho que acabou porque não teve continuidade a luta para garantir que aquele transporte público ele pudesse ter continuidade o Estado bancar, né? Também tivemos crises financeiras que o Estado passou e isso tudo inviabilizou o Cetusa. Uhum. Em relação a essa questão do DCE, depois da graduação, saindo já do Diretório Central dos Estudantes, depois da graduação, quais foram os seus caminhos profissionais? Aí eu fui fazer mestrado, logo em seguida já terminei a graduação, fui fazer pós-graduação aqui mesmo na universidade e quando terminei a pós-graduação já tentei o concurso, né? Fui aprovada no primeiro concurso para professor, né? Tive o prazer de entrar no curso de serviço social, ser chefe de departamento, depois fui fazer doutorado no Rio de Janeiro. Logo em seguida, quando voltei, fui presidente do DCE, da ADUF. Depois
fui coordenadora da pós-graduação, eu sempre aliei muito a minha participação política à minha vida profissional, né? Então, na universidade, eu sempre estive na área do ensino e da gestão, da administração, né? Então, fui coordenadora da pós, fui diretora de centro, mas sempre com essa participação política. É muito diferente ser presidente do DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, ser presidente da Associação dos Docentes e depois gestora também da universidade? Tem mediações, todas as 3 instâncias elas têm mediações. Entretanto, ser presidente do DCE, você está numa fase da vida que você é mais livre, né? Você, eu diria até do ponto de vista das consequências. Quando eu fui presidente do DCE, eu saí daqui para Brasília de ônibus só com a mochila nas costas, com pouquíssimo dinheiro, né? E abordei Marco Maciel, então ministro da Educação, quando ele descia, né, do prédio e entrava no carro e eu fiquei na frente do carro gritando. Ele se surpreendeu, enfim, acabei trazendo um recurso que nem o reitor tinha conseguido, né, e que ficou um marco assim. Até hoje ele me manda, até quando eu assumi a secretaria, ele me mandou cartões, ficou bem, né, impressionado. Foi. E na ADUF é uma discussão que envolve a educação, envolve os projetos de universidade, mas envolve interesses também em uma categoria. Eu diria que já tem elementos diferenciados. E na gestão também, você tem o mesmo princípio, os mesmos compromissos, mas a gestão, ela te coloca exigências diferenciadas. Com essa sua trajetória toda, de muito envolvimento com a vida acadêmica, não passou pela sua cabeça, não tem o sonho de ser reitora da universidade? Tem, e esse já é a segunda vez que meu nome é colocado pela comunidade universitária, mas eu acho que é aquela coisa, ainda não era o momento, né? Eu estou construindo aqui na secretaria um trabalho que ele tem um reconhecimento, né? Quando eu vim para a secretaria, eu me lembro que o professor Polar, então, à época, reitor, e eu era diretora de centro, ele disse, você vai fazer a maior bobagem da sua vida, porque vai para uma secretaria que não tem, ela não tem destaque, tem poucos recursos, e eu aceitei aquilo como um desafio, né? E essa secretaria, ela quadriplicou em termos orçamentários, ela hoje tem um reconhecimento por parte de diversos segmentos da população, né, segmentos da igreja, né, por parte dos partidos, né, por parte dos políticos e principalmente por parte do governador. Eu penso que a gente tem contribuído aqui para realizar um trabalho importante. Cida, e muda muito ser gestora de um órgão estadual, muito diferente de ser gestora de um órgão da universidade? Tem diferenças bastante. A universidade ela tem autonomia, ela é livre, ela não lida com tantas questões que eu digo que eu estou fazendo outro doutorado, né? Porque tudo que eu lia nos livros, né, a política social, não é que meus princípios e que a política social ela tenha que a teoria na prática seja outra, muito pelo contrário. Mas, na prática, nós que somos da universidade, eu posso afirmar hoje, nós conhecemos muito pouco da realidade do povo paraibano, né? Eu encontrei aqui situações inimagináveis, como essa questão do subregistro civil. Pessoas que sequer têm registro civil, com 57 anos. Eu encontrei uma pessoa com 87 anos que nunca tinha tirado o registro civil. E não tinha, por consequência, nenhum documento? Não tinha documento, não existia legalmente, né? E a pessoa com deficiência também. Eu vi gente, né, uma pessoa com deficiência acorrentada num quarto muito pequeno, num sítio na Paraíba, né, lá para o sertão. Então, essa realidade, às vezes, a gente que está na universidade, que estuda a política, a gente não tem noção de como ela é na realidade concreta. E como é que foi sua reação ao encontrar essa pessoa com deficiência no sítio? Como é que aquilo bateu para você? Aquilo bateu muito forte em mim, né? Significa o tipo de Estado que nós temos, né? A formação desse Estado, a ausência de direitos, né? De como pessoas que poderiam ser ou chegar tão longe como eu cheguei e que não têm oportunidade. Então, assim, foi muito forte para mim.
Nós vamos a um breve intervalo e na volta nós vamos falar sobre as ações da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba.